Meus amados, vamos estar nesse momento dando início à leitura da nossa lição de hoje. Nós estaremos estudando durante esse trimestre a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição de número 1 é Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O textual diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. A verdade prática diz assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe está na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 1, versículo 2 e Atos 19, versículo 1 ao versículo 7. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizado? Então eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram falar foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Amém? Nosso Deus e nosso Pai está no céu, te agradecemos pela leitura da tua palavra. Senhor, permaneça conosco agora, quando iremos, Pai, discorrer a respeito do assunto, Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, graças a Deus por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concedeu. Nós estamos nesta oportunidade dando início a mais um trimestre, e com ele nós temos o grande desafio de formar irmãos e irmãs no ensino das Sagradas Escrituras. Esse é um ministério glorioso, e por isso devemos levá-lo adiante com muita seriedade, temor e sacralidade. Deus conta conosco, os professores da escola dominical, para evangelizarmos enquanto ensinamos. O assunto deste trimestre é a carta aos Efésios. Nela estudaremos gloriosas doutrinas e orientações pastorais para a vida prática de nossos alunos. Nesta oportunidade também nós queremos apresentar o comentarista do trimestre, que é o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGABD, líder da Assembleia de Deus Missão do Distrito Federal. Ele também é doutor em teologia e licenciado em filosofia.
Então, que o Senhor venha nos iluminar-nos durante este tempo que iremos passar estudando a respeito destes assuntos. Que Ele nos dê a sua graça e que possamos desfrutar de boas aulas na presença do Senhor, que venhamos crescer cada dia mais na presença do Senhor nosso Deus. Este assunto é muito propício, muito importante para os dias nos quais estamos vivendo, principalmente dias como este, que muitas pessoas têm deixado de lado o verdadeiro valor da igreja. Então nós vamos estudar a respeito da igreja, baseado nos escritos de Paulo aos Efésios. Nós vamos aqui dando início já, nesta noite, a esta lição. Nós estamos em uma transmissão aqui via internet e tenho certeza que muitos irmãos estão nos acompanhando durante esse momento que nós estamos estudando. Estamos aqui com a presença também de alguns irmãos que vieram nessa noite para juntos nós aprendermos a palavra de Deus. A Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante este estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então, esta lição de hoje, ela vai ser mais em caráter introdutório, né? Aqui vamos estudar uma certa parte que vai falar mais a respeito, não do assunto em si, mas nós vamos aqui ver sobre a autoria. Nós vamos ver também para quem foi dirigida a epístola aos Efésios e vamos também explicar o propósito pela qual a mensagem contida na epístola. Então nós vamos estar abordando este assunto em caráter introdutório. Mais adiante, nas próximas lições, nós vamos adentrar de forma minuciosa ao ensino e ao estudo daquilo que se trata realmente esta carta. Nós vamos aqui ao primeiro tópico, que fala a respeito da autoria e data. Primeiro subtópico, autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. O versículo 1, a parte A, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Atos capítulo 13, versículo 9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Então, nós, com relação à autoria desta carta, nós não temos nenhuma dúvida de quem era
o seu autor, né? Com relação à autoria de algum livro do Novo Testamento, nós vamos encontrar alguma dificuldade e alguns problemas que até hoje não foram resolvidos com relação à autoria, somente quando se trata da carta aos Hebreus, que até hoje ninguém sabe quem realmente foi o autor daquela carta. Embora os irmãos saibam que existem muitas suposições, mas não passa disso, não é verdade? Mas com relação à carta aos Efésios, nas primeiras linhas desta carta, nós já sabemos quem é o seu autor. Então aí não vai ter aquele problema de ficar questionando, levantando hipóteses, né? Porque ele mesmo já se declara. Paulo, como era o costume daquela época, as cartas começarem já expressando quem era o seu autor. Com relação ao autor também, nós vamos ter algumas perguntas, como por exemplo, se aqui o comentarista diz que o livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, no hebraico, né? Mas por que Paulo, todas as vezes que esse Saulo vai iniciar as suas cartas, ele começa se apresentando como Paulo? E eu acredito que todos os irmãos aprenderam isso, e eu ouvi muitos pregadores também pregando, dizendo que Deus, quem tinha mudado o nome de Saulo para Paulo, não é verdade? Quem aqui nunca ouviu falar isso? Todo mundo ouviu, né, irmãos? E quando a gente ouve muito uma coisa, a gente acaba repetindo, né? E a gente repetiu esse erro concernente a isso, porque nós ouvimos tanto que não fomos buscar realmente na palavra de Deus se isto realmente fazia sentido. Mas nós vamos ver aqui que não teve nada disso. Mas, irmão Nelson, Deus não mudou o nome de algumas pessoas na Bíblia? Mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sarai para Sara, Jacó, né? Mas quando se trata de Paulo, não houve essa mudança como muitos queiram nos fazer acreditar, que foi Deus que fez isso. Não, segundo os estudiosos, é porque naquela época as pessoas podiam ter dois nomes, não é verdade? E Paulo, ele era hebreu, mas ele também possuía cidadania romana. Então, como um hebreu, o nome dele era Saulo, talvez até por pertencer à tribo de Benjamim, né? Como o primeiro rei de Israel foi Saul, talvez uma homenagem aí dos seus pais ao primeiro rei de Israel. Mas estes são os motivos pelos quais nós temos aí este homem com dois nomes. A princípio, no livro de Atos, sendo conhecido como Saulo, mas quando se torna um apóstolo de Cristo, e ele é o homem que Deus vai usar para pregar a palavra de Deus aos gentios, né? Ele vai se apresentar como Paulo. Segundo subtópico, a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Romanos capítulo 11, versículo 13. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Então, quando Paulo ele começa ali esta carta, ele se apresenta como um apóstolo de Jesus Cristo,
mas não por conta da sua própria vontade, não como algo que ele está sendo por conta do seu próprio querer, porque hoje nós vemos no meio cristão muitas pessoas que se intitulam apóstolo simplesmente pelo fato de acharem que isso é algo glamouroso, né? É algo que expressa a grandeza. E hoje, com relação aos títulos, né, no meio eclesiástico, parece que as pessoas, quanto mais elas arrumarem título para se apresentarem, elas querem mostrar o quanto elas são grandes, são importantes. Mas Paulo ele começa dizendo que ele é apóstolo de Jesus Cristo, resultado da vontade de Deus. Não foi algo que ele mesmo decidiu ser por conta própria, como muitas pessoas se autonomeiam no meio gospel hoje, né? Sou apóstolo. Não, mas ele sabia que o que ele era resultado da vontade de Deus na vida dele. Então, ser um obreiro, ser alguém que faz algo dessa natureza é um privilégio, né, irmãos? Porque nós não estamos fazendo algo por nossa conta própria, mas é o resultado da vontade de Deus na vida daquele a quem ele escolhe para levar a sua palavra. Terceiro subtópico: uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão redigida aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Interessante, irmãos, como Paulo ele não se detinha diante das dificuldades, né? Este homem, mesmo estando preso, mesmo estando encarcerado, interessante que algumas coisas que aconteceram na vida desse homem, principalmente se tratando de algo que Deus fez na vida dele, muitas coisas aconteceram nos piores momentos que ele estava vivendo. Os irmãos vão de convir comigo que lá no livro de Atos, ele estava acorrentado, ele estava ferido, machucado, ele tinha sido chicoteado juntamente com Silas, e quando ele estava ali naquela situação, alguém poderia pensar: Paulo está acabado, Paulo está destruído. E foi justamente ali naquele momento tão difícil que ele começou a louvar ao Senhor, a adorar a Deus. A Bíblia diz que à meia-noite, quando Paulo e Silas cantavam hinos, a Bíblia diz que houve um terremoto, né? Houve um terremoto, as cadeias se abriram. Então, irmãos, nunca a prisão foi um sinônimo de colocar um ponto final no ministério de Paulo. Paulo, ele estava aqui na prisão, mas ele estava em atividade no reino espiritual. Ele poderia até mesmo entrar em depressão, né, irmãos? Porque tem muitas pessoas hoje que, por causa dessas medidas que foram tomadas pelo governo de colocar as pessoas dentro de casa, tem muita gente que está entrando em depressão porque está preso dentro de casa. Agora imagine você estar numa cadeia realmente, sem poder fazer as coisas que você gostaria de fazer quando está numa casa, dentro da sua própria casa.
Porque tem muita gente que hoje está preso dentro da sua casa, mas ele pode ver uma televisão, ele pode ler uma revista, ele pode fazer uma comida, ele pode fazer inúmeras coisas e tornar a sua casa um lazer. Mas Paulo ali não tinha nada disso à sua disposição. Ele poderia simplesmente dizer: estou preso aqui, não posso fazer nada, né? A vida acabou para mim, porque é o que muita gente agora está se justificando nisso tudo. Não posso mais ir para a igreja, não posso mais me reunir com meus irmãos, vou deixar de fazer aquilo que eu faria quando estava me congregando. Mas é justamente nesse momento aqui mais difícil que Paulo ele vai produzir coisas maravilhosas, coisas especiais para a obra do Senhor nosso Deus. Enquanto ele estava ali preso, o seu coração estava naquelas pessoas as quais ele havia um dia evangelizado, ele havia ali ensinado, ele havia instruído na palavra do Senhor nosso Deus. Porque os irmãos sabem que foi ali durante aquele período, foi uma das igrejas que ele passou mais tempo ensinando, foi ali na igreja de Éfeso. Ele passou ali um período de 3 anos, e foi onde ele teve um tempo maior para ficar pastoreando os irmãos. E quando ele estava ali naquele momento, com certeza ele foi informado, estava ali em Roma, alguém trouxe ao seu conhecimento que algumas coisas estavam acontecendo naquele lugar. Ele poderia simplesmente deixar de mão, largar de mão, né? Não tem nada a ver com isso. Mas ele pegou a sua caneta ali e começou a escrever, e o Espírito Santo de Deus começou a revelar coisas maravilhosas que hoje nós estamos aqui estudando, estamos aqui aprendendo, porque aquele homem ele estava realmente na dependência do Espírito de Deus, mesmo estando dentro de uma prisão. Interessante que por conta desta prisão ele vai entender o que ele realmente é, né? Quando o comentarista diz aqui que ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor, o embaixador em cadeias. Que a gente quer ser muita coisa, né, irmãos? Só quando as coisas estão boas para o nosso lado. Quando as coisas estão dando certo, a gente diz: eu sou filho do Senhor, eu sou escolhido, né? Eu sou o chamado. Muita gente fala: eu sou homem de Deus. Mas imagine, por conta daquela prisão, ainda assim Paulo tirava coisas boas para a vida dele. Ele não deixou de acreditar em Deus porque estava naquela prisão. Ele não deixou de associar o chamado dele ao fato de ele estar numa prisão. Porque tem muita gente que só associa o chamado dele quando tem coisa boa acontecendo na vida dele, que ele realmente se considera alguém que é chamado por Deus. Mas Paulo não, né, irmãos? Mesmo estando ali, ele se considerava um embaixador em cadeias, um representante do reino dos céus. Glória a Deus. Data, 4 subpontos. Vamos dar uma acelerada, né, irmãos? Que a gente tem pouco tempo para a gente não passar do horário. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar cerca de 2 anos. Atos 28:30. Entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61
62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Interessante, as datas são importantes justamente para nós nos situarmos, né, irmãos, com relação ao tempo em que essas cartas elas foram escritas, para nós entendermos os contextos em que tudo aquilo aconteceu. É importante nós ficarmos um pouco atentos quanto à data, né? A época em que tudo aquilo aconteceu. Agora, algo que me chama a atenção, irmãos, é que a obra do Senhor nosso Deus, ninguém faz ela sozinho, né? É bem verdade que, como eu já disse aqui, Paulo, foi ele que escreveu, foi ele que recebeu a revelação, foi ele que recebeu a inspiração do Espírito de Deus para escrever essas coisas aqui que nós estamos hoje em mãos para estudarmos. Mas tem um homem aqui que ele foi a pessoa que era encarregado de levar essas cartas, né? Essa pessoa que às vezes nós não vamos dar tanta importância a ele, mas se não houvesse este homem aqui com a disposição de carregar consigo aqueles escritos e levar ao conhecimento da igreja tudo aquilo que Paulo estava escrevendo, ninguém ficaria sabendo de nada. Poderia Deus está dando coisas maravilhosas para Paulo lá dentro da prisão, mas se não tivesse esse homem aqui com a coragem que ele tinha de levar aqueles escritos, isto não chegaria ao nosso conhecimento, né, irmãos? Então a obra do Senhor, ninguém faz ela sozinho. Nós sempre precisamos da ajuda e do companheirismo de alguém para estar ao nosso lado. A síntese deste primeiro tópico: o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios. Sua data de autoria se dá por volta dos anos 61 a 62 depois de Cristo, durante sua prisão. Então, já tinha se passado muito tempo aí, desde que houve a ressurreição de Cristo. Segundo tópico: destinatários. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500.000 habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25.000 espectadores. Olha só. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então isso tudo aqui, irmãos, fica mais a caráter de informação, né? Que a cidade a qual Paulo ele teria como desafio para evangelizar não era uma cidadezinha, não era um lugarzinho qualquer, né? Era uma verdadeira metrópole, né? Como os irmãos viram aqui, era uma cidade muito grande, 500.000 habitantes. Vamos pensar aqui hoje aqui, uma cidade que nós podemos colocar nesse mesmo nível populacional, 500.000 habitantes que temos aqui em Goiás, Rio Verde lá é pequeno, então, né? Então era uma cidade muito grande, né, irmãos? Então
aquele povo ali já era um povo mais, já tinha uma certa cultura, né? Um povo já com os seus costumes, tinha ali as suas diversões, né? Tinha tudo que hoje uma cidade grande tem, em caráter de entretenimento. Então Éfeso era esse centro cultural, né? Tinha tudo ali para dizer, não, esse lugar aqui não precisa de mais nada. Mas para Paulo precisava sim, precisava da mensagem de Cristo. A religiosidade em Éfeso, olha só, segundo subponto aí do segundo tópico, a cidade abrigava o templo de Artemis, que também é chamada Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. Olha só, mármore é sinônimo de grandeza, né, irmãos? Pensa no negócio construído só de mármore, era uma coisa linda. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Além da sua população, recebia milhares de turistas. Sua maior fonte de renda era o comércio de nicho de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então, o que movimentava a economia de Éfeso estava voltado para a religião, né, irmãos? A religião movimentava a economia daquela cidade, e ali era a idolatria, que era algo muito forte. Por isso, Paulo ele teve ali grande dificuldade. A igreja de Éfeso, terceiro subponto, Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Atos 20, 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Atos 19, 8. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Atos 19, 9. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Atos 19, 12. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Não foi somente Paulo que esteve por ali, né? Apolo também ministrou e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear a cidade. E segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Então, a obra de Deus ali não ficou limitada somente à pessoa de Paulo, né? A obra do Senhor ali continuou. Paulo, embora tenha passado ali aqueles 3 anos pregando, a princípio ele tentou pregar para os judeus, mas os judeus não quiseram nada, não quiseram saber da pregação. Paulo também não insistiu, né? 3 meses tentando pregar, e os camaradas não queriam nada. Quer saber de uma coisa? Já que vocês não querem, vou pregar para quem quer, né, irmãos? Então Paulo insistiu ali um certo tempo, mas viu que não tinha aceitação, ele partiu para pregar para os gentios, e os gentios estavam sedentos da palavra de Deus. Foi aonde ele encontrou mais aceitação, e a Bíblia diz que
começou a acontecer coisas extraordinárias, porque é isso que acontece quando a palavra de Deus ela é aceita, não é, irmãos? Isso é que acontece. Os sinais, os milagres, eles dependem praticamente dessa aceitação da palavra de Deus. Isto vai acontecer até mesmo no ministério de Jesus. A Bíblia diz que em muitos lugares ele não operou tantos sinais por causa do que? Da incredulidade do povo, por causa que o povo não aceitava. Então muitas coisas deixaram de acontecer no meio da igreja, não é porque o problema é do pregador, não. Muitas das vezes é o coração do povo que está endurecido, está fechado para a mensagem do Evangelho. Mas naqueles dias ali aconteceram coisas tremendas, e aquela obra não parou porque Paulo foi embora, né, irmãos? Porque tem muita igreja que quando o pastor vai embora, ela fecha as portas. A obra dependia do pastor, então, né? Mas a obra ela continuou crescendo, ela continuou avançando, porque quem realmente faz a obra é o Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A saudação epistolar, 4 subpontos. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então, irmãos, esta carta ela vai ser considerada por muitos estudiosos, e eu creio que também assim seja, como uma carta circular, ou seja, ela não tinha um endereço somente para Éfeso. Ela, até porque, como os irmãos vão perceber, esta carta ela não trata somente como outras cartas de um problema específico que estava acontecendo somente ali naquela igreja, como por exemplo a carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Vão ser problemas que vão ser achados, identificados somente ali naquela congregação, no meio daquele povo. Mas esta carta aos Efésios, ela é uma carta que é endereçada a toda a igreja. Ela pode ser lida para todos os cristãos, inclusive ela é tão importante quanto foi naquele dia para nós hoje, né? Para a igreja do Senhor, porque ela vai tratar de assuntos que estão relacionados à igreja em todos os seus aspectos. Vai tratar da família, vai tratar dos dons espirituais, vai tratar de muitas coisas, das comunhão entre os cristãos. Não, irmãos, é uma carta que engloba várias coisas e pode ser direcionada a várias comunidades cristãs. Glória a Deus. Então, irmãos, quanto à saudação, é interessante também ressaltar que Paulo, como eu já disse para os irmãos, embora ele estivesse ali em uma prisão, mas ainda assim a saudação dele inicial começa mencionando a graça do Senhor Jesus e a paz, porque muitas pessoas pensam: para que eu esteja em paz,
depende das circunstâncias, depende do momento que eu estou vivendo. Se eu estiver bem, eu tenho paz. Se eu estiver bem com a minha esposa, eu estou em paz. Se eu estiver bem com fulano, eu estou em paz. Não, Paulo estava no pior lugar que alguém poderia estar, mas ele estava em paz, porque fisicamente ele poderia estar dentro daquela prisão, mas espiritualmente ele estava em Cristo, e por isso ele podia ter graça de Deus e a paz do Senhor no seu coração, porque ele estava naquela prisão, é bem verdade, mas ele estava também no melhor lugar que alguém possa se encontrar, como dizem por aí, no centro da vontade de Deus. Você pode estar no deserto como Israel estava, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, você está no lugar mais seguro. Você não vai depender da política, da economia, de nenhuma circunstância externa, porque você está no centro da vontade de Deus. E quando o homem de Deus, a mulher de Deus, está na vontade de Deus, não falta paz dentro da sua alma, não falta tranquilidade dentro do seu coração. Vamos ao terceiro tópico para nós finalizarmos. Vai falar sobre o propósito da mensagem. Esse propósito aqui nós não vamos falar tanto, irmãos, porque é muito resumido praticamente aquilo que nós vamos ver mais adiante nas lições. Mas eu acredito que o principal propósito desta carta é a edificação da igreja. Mas vamos ver aqui o propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Capítulo 2, versículo 11, a gente vai ver isso aí. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender as múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Nenhuma outra carta vai ser tão importante para fundamentar assuntos relacionados quanto à eclesiologia, como a carta aos Efésios, que vai falar sobre a igreja. Segundo subponto aqui do terceiro tópico, a mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. São as duas temáticas que vai girar em torno: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo.
Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Terceiro, reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. O novo estilo de vida. Quinto, o novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então, irmãos, é algo completo, né? Aborda tudo aí. Os irmãos vão ver que a vida cristã não é algo que fica só na teoria, é algo que tem que ser na prática, né, irmãos? Que vai para a área prática, tem que ser vivida. Aquilo que nós aprendemos realmente faz parte de toda a nossa vida, em todos os seus aspectos. Não é só aqui dentro da igreja, lá fora também, tudo. Então, irmão, vai abordar tudo. Então, mais adiante, quando nós entrarmos aqui em cada lição, hoje estou aqui ministrando a primeira lição devido às circunstâncias das coisas, como tudo aconteceram hoje, mas nós temos o nosso presbítero, o Edson, que está aqui. Quero até pedir desculpa por ter que dar continuidade, mas devido às circunstâncias nós precisamos aqui dar continuidade ao trabalho, mas nas próximas lições os irmãos vão estar aqui, né, fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Nós temos 12 lições aqui ainda para ser estudado, e os professores vão estar aqui fazendo o seu papel, ensinando a palavra do Senhor nosso Deus. Tá bom, irmãos? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. A abordagem da carta, a síntese desse último tópico, gira em torno de duas temáticas, que é Jesus Cristo a cabeça, a igreja seu corpo. Se Jesus Cristo é a cabeça e Ele está vivo, a igreja não pode ser um corpo morto, não é, irmãos? Tem que ser um corpo atuante, um corpo em ação. E hoje nós estamos vendo a prova de tudo isso, que mesmo estando acontecendo todas essas coisas, a igreja do Senhor nosso Deus, ela continua atuante nesse momento, quando muitos não estão congregando como é de costume, mas a igreja, o corpo de Cristo, está vivo, atuando. Deus está operando através do seu povo na face da terra, e nós temos sido testemunha de tudo isso. Que Deus abençoe. Pastor, quer falar alguma coisa? Nós temos aqui a conclusão, nós vamos estar passando para o nosso pastor. Ele vai estar finalizando a nossa escola, agradecendo aos irmãos aqui presentes, os irmãos na internet. Na próxima lição estaremos estudando a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Amém, graças a Deus. Quero saudar os irmãos presentes, os irmãos que estão nos ouvindo, com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma lição. Nós temos estudado esta lição acerca da semana, temos visto quanto ela é importante, falando aos nossos corações. Está aqui o título, do trimestre, que é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada
com o Espírito Santo da promessa. A igreja é eleita, irmãos. Quem sabe você está temendo as coisas que estão acontecendo no mundo, no país, mas não tem engano, nós somos uma geração eleita, somos uma igreja eleita, selada pelo Espírito da promessa. Deus fez uma promessa para nós e Ele irá cumprir. Queremos, nesta oportunidade, ler a conclusão da nossa lição desta noite, que nos diz: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçado em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Queremos aqui fazer o questionário e ao mesmo tempo responder aos irmãos que estão em casa e entender melhor. De costume, fazer as perguntas do questionário. Como o apóstolo Paulo se identifica nas 13 cartas da sua autoria? Você que tem sua resposta aí, confira comigo. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo Paulo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. A outra: em que período a epístola foi escrita? A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Qual era a maior fonte de renda da cidade de Éfeso? Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 27 e versículo 29. Cite alguns líderes importantes que passaram pela igreja de Éfeso: Apolo, Priscila e Áquila, Timóteo e apóstolo João. Vá conferindo aí, meus irmãos. O que podemos considerar em relação a algumas intenções do autor? Podemos considerar que uma das intenções do autor ao Éfeso era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Meus amados e queridos irmãos, iremos concluir, mas dizer a você que nós estamos de pé, a igreja está de pé, tudo está acontecendo, está, mas a igreja está de pé, firme nas promessas que o Senhor tem feito. Então, meu amado e minha amada, querido irmão, para que temer? Para que se desesperar? Se Jesus é o cabeça da igreja e nós somos o corpo é guiado pela cabeça. Então Jesus é quem nos guia, e Ele tem nos guiado até agora e irá continuar nos guiando, porque é promessa dele. Vamos em frente, orando, buscando ao Senhor, para que Ele continue operando poderosamente em nossas vidas. Quero, neste momento, pedir aos irmãos, amanhã nós estamos aqui em jejum e oração. Os irmãos que não puderem vir, porque tem muitos que não podem vir por conta, porque não tem medo de estar em reunião, um determinado número de pessoas, e alguém denunciar e ser preso. Outros têm medo do vírus. Irmãos, eu sou do grupo de risco, mas eu não tenho medo não, sabe por quê? Porque Cristo é o meu escudo e minha fortaleza.
e vírus nenhum, mal nenhum chegará na minha vida. Não é que eu estou tentando a Deus, não é que eu tento a Deus, é porque eu confio nele. Eu confio nele e a minha esperança é nele. Não é porque eu estou tentando a Deus, como muitos dizem, não, mas alguém está tentando a Deus. Não é. A minha fé é nele, sem tentar a Deus. Mas amanhã, a partir das 9 horas da manhã, até as 11 horas da manhã, nós estaremos aqui orando ao Senhor, buscando ao Senhor pela nossa pátria, pelo nosso país, pelos governantes, para que Deus abra os olhos, que tem muita gente sofrendo, irmãos, sofrendo a falta de comida, a falta de emprego. Tem muita gente sendo desempregada. Você que aplaude aí e é a favor da quarentena, lembre-se que também tem muitos pais de família ficando sem empregos, né? Outros entrando em depressão. Lembre disso. Tudo bem, o vírus existe, mas ninguém pode parar de trabalhar, porque a comida, o sustento vem através do esforço das mãos, vem através do trabalho, não é? Vamos orar para que o Senhor nos conceda da sua graça sempre e da sua misericórdia, e que o Senhor saiba conduzir os governantes para que abra os olhos, para que não vir tantas pessoas sofrerem, tanto desse vírus, como também da fome e do desemprego, não é? Amanhã estaremos aqui, em nome de Jesus, das 9 da manhã até 11 da manhã. Se você não pode vir, mas faça esse sacrifício em sua casa, jejum. Quando você acordar de manhã e dizer, eu vou tomar aquele cafezinho, não toma não, lembre que é jejum amanhã, viu? Lembre que é jejum, irmão, vamos sacrificar um pouquinho. Tem muita gente, se eu não me engano, chorando nas redes sociais, mas não faz um sacrifício, não é? Tem muita gente reclamando de A, de B, das igrejas, mas ele mesmo não faz sacrifício. Vamos fazer a nossa parte. Nós somos igreja eleita. Vamos orar, porque quem está conosco é maior do que quem está com ele. E amanhã à noite nós estaremos aqui no culto de Santa Ceia. Vamos estar aqui com os evangelistas, os presbíteros e os diáconos. Não vamos poder estar todos irmãos, mas estaremos aqui, alguns irmãos que cantam também, né? Estará aqui cantando, adorando o nome do Senhor. Não podemos parar, não podemos dizer, não vai haver culto de Santa Ceia. A gente não pode parar, a vida continua, né, irmãos? Aí vai estar aqui um grupo de irmãos de 10 a 12, aqui os irmãos louvando, os presbíteros, os evangelistas. Nós estaremos aqui celebrando a Santa Ceia. Durante a semana, irmão, nós estaremos aqui em todo o culto, dando a Santa Ceia aos irmãos, né? Amanhã os irmãos não podem vir todos, mas amanhã vem um número, não é? A gente dá a Santa Ceia, terça vem outro, nós damos a Santa Ceia, quinta vem outro, nós damos a Santa Ceia, sábado vem outro, e assim sucessivamente. E aquele que não puder vir, manda uma mensagem para nós, né? Que nós iremos na sua casa levar a sua Santa Ceia. Quem sabe você está enfermo, gripado, até mesmo com receio de sair. Nós entendemos o seu lado, entendemos o seu lado. Se você não puder, nós iremos levar a sua Santa Ceia. Mas amanhã, como é o nosso culto de Santa Ceia, estaremos aqui em nome de Jesus, transmitindo e fazendo o culto de Santa Ceia para os irmãos e para aqueles que estão em casa. Amém, irmãos? Quero, neste momento, convidar os irmãos a ficar de pé, para nós estarmos orando ao Senhor. Não se preocupe, se você não tiver, se você puder vir amanhã, e não tiver, se você vir amanhã e não tiver álcool em gel, nós temos aqui, nós temos aqui, que eu acho que a medicina, o MS, né? A MS que está falando isso, mas eu acho que minha parte, que não resolve nada, não resolve, mas enfim, é lei, nós temos que cumprir, temos que fazer conforme mandam. Quero convidar vocês, irmãos, para estar orando amanhã. Amanhã é um decreto, aliás, é uma convocação de jejum e oração em todo o país. Vamos juntar-se também e vamos estar orando, consagrando, jejuando, para que o Senhor tome providência e saiba como agir, e que o Senhor faça a vontade dele, porque não cai uma folha da árvore se o Senhor não permitir. E tudo isso
permissão de Deus. Tudo isso que nós estamos passando é permissão de Deus. E um aviso para a humanidade, que Ele domina em tudo, e Ele vem buscar a sua igreja, e é breve. Quero neste momento convidar o evangelista Milton, que está orando ao Senhor, em nome de Jesus, agradecendo aos professores e aos segundos superintendentes, presbítero Genil, presbítero Elson, superintendente, presbítero Nelson, a irmã Selma, Raquel. Deus continue abençoando. Estamos sentindo aquela saudade daquela massa de gente, né? Está dando glória ao Senhor, mas breve eu creio que estaremos em nome de Jesus. Irmãos, a paz do Senhor, oremos ao nosso Deus. Amado e querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, meu Deus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade, meu Pai, de estar na tua casa nesta noite, junto, Senhor, para te adorar e exaltar o teu santo e querido nome. Senhor, nesta noite nós te agradecemos pela escola dominical, pela lição, Senhor, nesta noite que nós aprendemos. E nesse momento, meu Pai, eu peço ao Senhor que abençoe a tua igreja, a cada um de nós que está aqui, aquele Senhor que está em vossos lares. Deus querido, permanece, Senhor, com as tuas mãos santas e poderosas estendidas. Fica, Senhor, conosco. E agora, meu Pai, despede a cada um de nós em paz, Senhor, para os nossos lares. Dê, Senhor, uma noite abençoada. Segura, meu Deus, a tua igreja nas tuas mãos, para que possamos caminhar na tua presença. Quando eu peço para o Senhor agora, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos a igreja aqui, que é de 2 metros. Eu acho que de 2 metros cabe um bom número de irmãos, né? A igreja não pode fechar, e eu estou com esta lei, mas também estou na obediência do meu pastor presidente, né? O pastor presidente manda e eu obedeço, não é verdade? Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Todos dizem a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus, bom sono para todos.